contra a tribo que estava defendendo aqueles homens maus, filhos de Belial. Sabe o que aconteceu? Os homens de Benjamim, que acoitavam os homens maus, eles eram 27 mil. Os homens de Israel, que estavam do lado daquilo que era certo, da justiça, eles eram 400 mil e partiram para a guerra. 11 tribos contra uma tribo. As 11 tribos perdeu a guerra para aquela primeira tribo. E a Bíblia diz, e eu até anotei aqui, que no primeiro dia de guerra, houve uma morte tão grande que 10 mil morreram das 11 tribos. 10 mil morreram. 11 tribos perderam a guerra para uma tribo. 10 mil pessoas morreram. Irmãos, está dimensionando a consequência do ato daquele homem? O fato dele ter largado a igreja, o fato dele ter saído da casa dele, o fato dele ter largado a família dele lá para peregrinar, e depois arrumou uma mulher, e depois a mulher dele, olha o ato da consequência dela, por ela ter sido infiel ao marido dela, ela recebeu o castigo de morte, e por ter morrido agora, olha o ato da consequência deste homem. Por causa dele, 10 mil morreu no primeiro dia. E aí os homens choraram e se levantaram no segundo dia, foram para a guerra de novo. Mas quase 8 mil pessoas morreram. Houve uma grande morte ali. Irmãos, quase 20 mil pessoas ou mais morreram por causa do ato de um homem e de uma mulher. Até onde vai a consequência dos nossos atos? Às vezes você fala uma frase e não sabe até onde essa frase vai dar. Essa frase pode destruir a sua vida, o seu casamento, pode destruir o seu futuro, pode destruir a sua empresa, pode destruir o seu relacionamento. Às vezes nós não medimos até onde vai a consequência dos nossos atos. Olha onde foi parar a consequência do ato deste homem. Só que não para por aí, irmãos. Depois de ter morrido essas 20 mil pessoas, a Bíblia fala que a tribo orou de novo, e pela terceira vez se levantou contra a tribo menor, a tribo de Benjamim. As 11 tribos se levantou novamente, e aí houve um grande morticínio. Por quê? Porque as 11 tribos, na terceira tentativa, aniquilou. Mais de 20 mil morreram da tribo de Benjamim. Era 27 mil, 25 mil pessoas morreram. Aí 20 mil que já tinham morrido na primeira e na segunda, das 11 tribos, mais 25 mil da outra tribo que estava sozinha, 45 mil. 45 mil pessoas morreram por causa da consequência da atitude, do ato deste homem. Repousa sobre o ombro daquele homem a morte de 45 mil pessoas. Porque ele não mediu os atos da consequência dele. Ele não parou para pensar, mas ele decidiu. Veio na cabeça, falei. Está no meu coração, eu vou falar. Em mim ninguém manda, pastor não manda em mim. Eu não sigo o que a Bíblia fala, eu sigo o que eu quero fazer. Até onde vai a consequência dos nossos atos? 45 mil morreram por causa da consequência dos seus atos. E encurtando a história, acabou aquela tribo, sobrou 2 mil e poucas pessoas. E aí o povo começou a cair em lágrimas. Por quê, irmãos? As 11 tribos estavam brigando, era contra a tribo que era irmão deles. Eles faziam parte da mesma família, e não tinha mais a tribo. O povo chorou muito. Chorou por quê? Porque os irmãos deles haviam morrido. Então houve a necessidade de ser liberado algumas mulheres para aquela minoria de pessoas que sobraram, para que ficasse ali com aqueles homens que haviam sobrado, para que a tribo não fosse totalmente apagada de debaixo dos céus. Irmãos, olha a consequência dos atos desse homem. Quando não medimos os nossos atos, irmãos, quando não paramos para pensar no que isso pode dar, nós estamos correndo um sério risco.
Diga para o seu irmão: Deus depende de você, meu irmão. Você não pode falhar. Diga para ele, diga para ela: Deus depende de você. Você não pode falhar. Isso foi esse homem. Abra comigo agora a sua Bíblia, ligeiramente. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Falamos ali do levita. Agora vamos falar do primeiro rei de Israel. O que aconteceu com ele? Ligeiramente, capítulo 13, do versículo 8 em diante, para você entender a palavra. Olha, eu vou acelerar aqui, você acompanha comigo, ó. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinará. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias determinados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. Ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Olha só, vou repetir aqui, ó, esse versículo 12, ó. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Preste atenção aqui. Sabe o que aconteceu? Saul não podia oferecer sacrifício sem Samuel. Samuel disse: Saul, eu vou vir até você daqui a alguns dias, espera. Sabe o que Saul fez? Vendo que Samuel não chegava, o povo começou a ficar disperso. Então Saul resolveu oferecer sacrifícios, e ele não devia ter feito aquilo. Então a Bíblia mesmo diz aqui, olha, eu fiz questão de frisar, olha, no finalzinho do versículo 12, olha, e forcei-me e ofereci o holocausto. Saul forçou, ele fez aquilo que não era para fazer, ele forçou. Irmãos, na casa de Deus, com Deus, as coisas não é por força nem por violência, mas as coisas é pelo Espírito de Deus. Não é por força nem por violência, Zorobabel, mas é pelo meu Espírito, diz a palavra do Senhor. Ele forçou, e quando ele forçou, o profeta disse: hoje Deus teria confirmado o seu reino, mas como você forçou, sabe o que está acontecendo? Deus já não mais quer você como rei, e Ele está escolhendo o outro para tomar o seu lugar. Atos impensados gera consequências drásticas. Atos impensados gera coisas horríveis. Eu ouvia na televisão hoje que um homem, um policial, o seu irmão se envolveu num tiroteio ontem e o irmão dele morreu. Ele ficou furioso, entrou dentro de um
um hospital. E chegando dentro do hospital, esse policial com mais 2 amigos dele, 2 primos dele, pelo que parecia na reportagem, sabe o que ele fez? Atirou num dos suspeitos que estava dentro de um hospital. E ali eles fuzilaram o suspeito, mataram o suspeito. E sabe o que aconteceu? Não matando só o suspeito, mas eles mataram também mais 2 pessoas que estavam do lado, que não tinham nada a ver com o acontecido. 3 pessoas foram mortas dentro do hospital. Aquele policial acabou com a carreira dele. Tudo por quê? Porque o irmão dele foi assassinado ontem. Ele estragou toda a carreira dele, toda a família dele. Ele agiu pela emoção e pelo impulso. E ainda matou 2 pessoas inocentes que não tinham nada a ver com o acontecido. E os 2 primos dele, que foram com eles, que ajudou também a atirar, sabe o que aconteceu? Os 2 estão presos. O policial está foragido. O ato inconsequente daquele policial fez com que estragasse a vida dos 2 primos dele que o acompanharam. Está vendo, irmãos? Quando estamos de cabeça quente, acabamos levando outras pessoas com a gente. Você tem que tomar cuidado com o que você fala e com o que você faz de cabeça quente. A Bíblia diz que Saul, ele forçou em oferecer sacrifício. E quando ele ofereceu, ele recebeu a resposta do profeta: Deus arrancou o reino das suas mãos, porque não te era lícito oferecer sacrifício. Abra comigo agora, para finalizarmos aqui. Abra comigo aí, 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. 1 Reis, 2 livros, 3 livros depois, ou 2 livros. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Olha só o que diz. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Esquecemos, irmãos, que os nossos atos, eles podem trazer coisas boas, mas se não usarmos da forma correta, eles podem nos trazer coisas negativas. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Reis, capítulo 19, versículo 15, diz assim, ó: E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meola, ungirás profeta em teu lugar. Vou repetir, versículo 15, ó. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, e unges a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirás profeta em teu lugar. Preste atenção. Faltaria-me tempo para falar do profeta chamado Elias. Faltaria-me tempo para falar de quão grande foi esse homem, de quão terrível foi este homem. Elias é conhecido até hoje como o leão de Israel. Por que o leão? Um leão no sentido de um homem poderoso que fez grandes feitos. Não foi maior do que Davi, mas foi um grande, tremendo homem. Elias orou, gente, e fogo desceu do céu. A Bíblia nos conta aqui, no capítulo anterior, que Elias matou os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Azera. 850 profetas foram mortos. Por quê? Porque Elias fez um desafio e Deus o honrou. Faltaria-me tempo para falar de quão ungido foi esse profeta, mas a Bíblia fala que Elias recebeu a carta de Jezabel assim que matou todos os profetas de Baal. Recebeu a carta de Jezabel. Jezabel disse assim na sua carta: Me façam os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora a cabeça de Elias não estiver numa bandeja. Se Elias não estiver morto, amanhã a esta hora. Elias ouviu isso
E então Elias decidiu se esconder. E Elias então ele fugiu. E Elias então ele chegou ao ponto. Elias chegou ao ponto de fugir, de se esconder debaixo de um zimbro. E debaixo desse zimbro ele pediu a morte. Elias ficou depressivo por causa da palavra de uma mulher. E aí nós chegamos aqui. Deus vem até Elias e acha Elias escondido dentro de uma caverna. E por causa da atitude de Elias, Deus perguntou, Deus conversou com Elias. Elias, o que você está fazendo aí, Deus? E Elias então explicou, mas mataram os profetas, só restou eu, e agora eles querem arrancar, tirar a minha vida. Deus então mostrou o poder para Elias, Deus mostrou graça para Elias. E então pela segunda vez Deus vira para Elias e pergunta, Elias, o que você está fazendo aí ainda? Elias vira e repete a mesma história, matou os profetas, só sobrou eu. E cortando a conversa dos dois, Deus disse para Elias assim, olha, Elias, pela sua falta de ousadia e de fé nesse momento, eu quero que você faça algo para mim. Aí Deus disse para ele aqui o que nós acabamos de ler, ó, unge Azael, rei sobre a Síria. Unge agora Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E chame a Eliseu e unge Eliseu, profeta no seu lugar. Fica de pé no seu lugar comigo. Deus virou para ele e disse, olha, unge agora Eliseu como profeta no seu lugar. Eu estou tirando da sua mão e estou dando para a mão de uma outra pessoa com mais disposição, com mais vontade. Eu estou arrancando da sua mão agora e eu quero que você unja o seu substituto. A Bíblia, gente, é bem clara em dizer, Deus disse para ele, unge-me agora Eliseu como profeta no seu lugar. Eu não quero mais ter um negócio com você, o meu negócio agora é com Eliseu. Pastor, mas Deus é malvado? Pastor, mas Deus é ruim? Deus não é malvado nem ruim, mas um dos nomes de Deus é Jeová Tsidkenu. Nessa noite o Senhor nos traz essa palavra. Até onde vai a consequência dos seus atos? Você viu o que aconteceu com o levita? Você viu o que aconteceu com Saul? Saul perdeu o reino dele, gente, para Davi, porque ele foi apressado. Ele se apressou. Irmão, não seja um apressado, mas seja uma pessoa que tema a Deus e glorifique o seu nome. Elias agora perdeu para Eliseu, porque ele foi tímido, ele ficou com medo, por falta de uma atitude de fé. Elias perdeu o seu posto. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. Por causa de uma atitude de fé que nós deixamos de tomar, nós acabamos perdendo aquilo que era para ser entregue à nossa mão. Nós acabamos perdendo, e o Senhor ele passa para outra pessoa com mais disposição. E não é a Deus que tira da nossa mão, somos nós que entregamos. Com os seus olhos fechados por um instante, põe a sua mão no seu coração. Com os seus olhos fechados. Não foi Eliseu que roubou de Elias o lugar, não. Foi Elias que, sem pensar na sua atitude, nos seus atos, ele, devido à sua atitude, devido ao seu ato inconsequente, impensado, ele entregou nas mãos de Eliseu aquilo que era a responsabilidade dele, o profeta maior da nação. Não foi Davi que roubou de Saul o reino. Davi não roubou, não tirou nada da mão de Saul. Foi Saul que foi apressado, diz a Bíblia, e ele entregou o seu reino nas mãos de outro com mais disposição, diz a Bíblia. Davi não roubou, mas Saul entregou. Aquele levita saiu da sua casa e, peregrinando, largando a sua família, ele começou tudo errado, gente. Quem sabe você não está aqui hoje, na noite dos adoradores, no encontro dos adoradores,
Quem sabe você não está aqui e o Pai está dizendo: eu estou procurando os verdadeiros. E eu quero saber se nesta noite você é verdadeiro ou não. Eu quero saber se nesta noite você está preparado ou não. Eu quero saber se nesta noite você está disposto ou não. Aquele profeta, sem pensar nos seus atos, ele então saiu, largou a sua casa, e então repousa sobre o ombro daquele profeta 45 mil mortes. 45 mil esposas ficaram sem os seus maridos. 45 mil lares foram destruídos por causa da atitude daquele homem. Por causa da atitude daquele homem. Quem sabe você não precisa repensar as suas atitudes, repensar os seus atos. E Deus trouxe você aqui hoje, na noite dos adoradores, para você repensar o seu ato, para você voltar a adorar a Deus como deve ser adorado, para você voltar a exaltar a Deus como deve ser exaltado. Por um instante agora, fale com Deus agora, fale com Ele como tem sido as suas atitudes, fale com Ele agora como tem sido os seus atos agora. Expresse para Deus agora a sua mudança de vida. Expresse para Deus que você não vai permitir que os seus atos impensados Ele venha manchar a história da sua família. Fala para Deus agora que você vai segurar mais um pouco naquele emprego, e você não vai largar aquele emprego, porque de repente, se você largar, a sua família pode vir a passar fome, pode haver uma crise na sua família. Fale para Deus agora. Expresse para Deus que se você agora sair da igreja, de repente toda a sua família pode se perder, de repente o seu marido pode se perder, os seus filhos podem se perder. Explique para Deus agora que você está repensando as suas atitudes, você está repensando as suas atitudes, você está repensando tudo que você vai fazer, porque Deus confia em você, porque Deus depende de você. Você não pode se perder nesta vida, meu irmão. Você não pode se perder nas suas atitudes, porque Deus depende de você. A salvação da sua casa depende de você. A salvação da sua família depende de você. A salvação dos seus familiares depende de você. A salvação do seu bairro depende de você. Ore canta lá basura becanda lá baixai. Ele becanda ele basura becanda lá baixaia. Levante a sua mão para os céus agora. Levante as suas mãos, adoradores, agora. Levante as suas mãos e diga para Deus agora: eu vou repensar as minhas atitudes, eu vou repensar os meus atos, eu vou repensar as minhas palavras. Diga para Deus agora. Fale com Deus agora. Fale com Deus agora. Eu vou repensar. As minhas atitudes não vão ser inconsequentes. As minhas atitudes não vão ser atitudes inconsequentes, mas vão ser atitudes de verdadeiros adoradores, vão ser atitude de verdadeiros cristãos, vão ser atitude de verdadeiros servos de Deus. Fala com Deus agora. Fala com Deus agora. Deus quer te dar uma segunda chance. Deus quer te dar uma segunda chance, repensando a nossa vida, repensando nossos valores, repensando nossos valores. Vai, fala com Deus agora. Fala com Deus agora. Chegou o seu momento. Chegou o seu momento agora. Chegou o seu momento de falar com Deus agora. Chegou o seu momento de falar com Deus agora. É o seu momento, vai. Tenha o seu particular agora. Tenha o seu particular com Deus agora. Tenha o seu particular com Deus agora. Tenha o seu particular com Deus. Fala com Deus agora. Fala com Deus agora. Fala com Deus agora. Na noite dos adoradores. Na noite dos adoradores agora. Fala com Deus agora. Fala: Senhor, eu estou repensando minha atitude de adoração. Eu estou repensando minha atitude de adoração. Eu estou repensando a minha atitude de adoração. Fala com Deus agora. Tenha o seu momento agora. Tenha o seu momento agora. Vai. Deus está te amando de volta. Deus está
está te chamando de volta. Deus está te chamando de volta agora. Vai, Deus está te chamando. Tenha o seu momento com Deus agora. Tenha a sua oportunidade. Receba de Deus agora. Receba a graça de Deus agora. Receba a graça de Deus sobre a sua vida. Receba a graça de Deus sobre o seu ministério. Receba a graça de Deus agora sobre a sua família. Receba a graça de Deus sobre os seus sonhos. Receba a graça de Deus agora sobre as suas atitudes. A sua vida não será mais a mesma. A sua história não será mais a mesma. Satanás não vai pôr mais o dedo na sua vida. Satanás não vai pôr mais o dedo na sua história. Satanás não vai pôr mais o dedão dele na sua casa. Porque Deus nessa noite, Ele está te convocando para adoração. Porque Deus nessa noite, Ele está te convocando para repensar as suas atitudes. Repense os seus passos nessa noite. Repense os seus passos. Repense por onde você tem andado. Repense com quem você tem falado. Repense com quem você tem feito aliança. Porque nesta noite, na noite dos adoradores, Deus refaz uma aliança contigo, homem. Deus refaz uma aliança contigo, mulher. Recebe a presença de Deus agora. Recebe a presença de Deus agora. Recebe a presença do Todo-Poderoso. Isso, santo. Isso, minha santa. Receba de Deus na sua vida. Receba algo divino agora. Receba a presença do Todo-Poderoso. Seja cheio do Espírito Santo de Deus agora. Seja cheio da presença do Todo-Poderoso. E você que recebe isso, glorifica o Senhor com as tuas palmas. Glorifica Ele. Abra a sua boca e diga glória a Deus. Abra a sua boca e diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Diga glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o